Olá, boa noite. Vamos falar hoje sobre o falso e verdadeiro eu, né? Nós temos vários eus e é importante a gente perceber a importância de cada um, né? Ainda mais nesse período geminiano, né? Que o Gêmeos fala isso da duplicidade, da multiplicidade, né? O período geminiano fala da comunicação, fala da respiração, né? Da nossa capacidade respiratória, da necessidade de respirar. Boa noite. Né, o período geminiano fala da capacidade que a gente tem de se conectar com as coisas, de estabelecer pontes, né, estabelecer comunicação. Fala do nosso sistema nervoso também. Mas é bem interessante, né, nesse período geminiano, a gente ter um evento mundial em relação a morte, né, daquela pessoa negra por um policial branco. E interessante por quê, né? Porque ele dizia, não posso respirar, não posso respirar, né? E a respiração é algo vinculado ao signo de Gêmeos, né? Boa noite, pessoal que tá chegando. Então, Gêmeos tem bastante a ver com isso, com tudo isso. E é importante, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre os vários eus que a gente tem. Basicamente, a gente vai falar de dois, que temos mais que dois, porque é importante a gente reconhecer isso, colocar cada coisa em seu lugar, e é que nem eu sempre digo, né? Tem muita coisa importante sobre a gente que a gente não aprende, certo? Então, boa noite, vamos chegando, vamos falar sobre os vários eus, né? Arrumar aqui a nossa tela. Então, vocês acham que tem quantos eus aí dentro desse corpo? Vocês não costumam brigar com vocês mesmos, então pelo menos dois tem, né? Ou às vezes a briga fica maior, certo? Então vamos começar a falar sobre isso. Então eu sou Ludi Rios, sou astróloga, sou psicoterapeuta, né? E eu tenho um trabalho bastante intenso sobre missão de vida e sempre vou trazendo vários temas pertinentes a isso. E hoje a gente vai falar sobre o nosso eu, né? Na segunda-feira passada a gente falou sobre missão de vida, o que é, porque muitas pessoas falam sobre isso, mas realmente a clareza não é assim para se entender, as pessoas não dizem claramente o que é. Então na minha live de segunda tá bem explicadinho lá o que é e o que não é missão de vida, porque muito do que a gente acha que é, não é. E hoje a gente vai falar sobre nós mesmos, sobre os nossos eus, sobre dois deles, porque temos mais, que foram construídos na nossa vida, como eles podem nos ajudar, como eles podem nos atrapalhar, e a gente pode perceber isso nas outras pessoas também. Então, se você achar que essa live aqui vai ser importante, vai ser interessante para alguém que tem esses questionamentos sobre si mesmo, né, que às vezes briga com si mesmo, às vezes se julga, às vezes não se reconhece, né, às vezes tu pensa assim, meu Deus, como é que eu fiz isso? Você pode compartilha ali no aviãozinho, vamos conversar todo mundo junto, certo? Então, se vocês tiverem dúvidas sobre astrologia, sobre os eus que nós vamos conversando, vocês vão me perguntando, vão falando. Tem a tarefinha de hoje também, né? Lembra que a tarefa da semana, devido a gente estar no decanato regido por Urano, que é Aquário, é fazer alguma coisa diferente todos os dias, né? Algumas pessoas já me comentaram que fizeram coisas diferentes e deu um resultado muito legal, né? Se vocês já começaram a fazer, é muito importante, porque fazer coisas diferentes cria novas conexões mentais e novas possibilidades só podem ser percebidas se a gente tem novas conexões mentais, né? E agora, hoje também temos tarefinha, tem no Telegram, a tarefa de ontem, né? E hoje eu vou falar para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa conversa sobre os eus, né? Então, como eu estava falando no começo, essa coisa de eus, de 2 eus, 3 eus, um monte de eus, é uma coisa bem geminiana, né? Então, nesse período de Gêmeos, a gente pode muitas vezes se deparar consigo próprio e não se reconhecer. Quantas vezes você parou e pensou assim, meu Deus do céu, como é que eu posso pensar uma coisa dessas? Ou, nossa, nem parece que fui eu que fiz. Ou você discute com você mesmo, você briga com você mesmo. Então, se a gente prestar bem atenção nessa expressão,
você briga com você mesmo, você discute com você mesmo, como é que isso é possível? No mínimo, tem que ter alguém para responder. Então, você tem alguém que ouve e responde dentro de você, né? Isso é bem interessante, a gente às vezes não para pensar sobre isso. Ainda mais se for geminiano, né? Geminiano já não temos dois, temos quatro dentro, no mínimo, né? Então, Gêmeos nos fala disso, que nós somos duais. E nós temos um eu verdadeiro e um eu falso. O eu falso ele não é falso por ser negativo. É só uma forma de dizer que ele não é o verdadeiro, né? E ele é construído na nossa vida. Então, é como se fosse mais ou menos isso, ó. Esse de fora aí é o eu falso e esse aí de dentro é o eu verdadeiro. Então, como é que isso acontece? Todo o nosso desenvolvimento, desde que a gente é pequenininho, desde que a gente nasce, a gente aprende um monte de coisas. E todo esse monte de coisas que a gente aprende, eu falo isso seguidamente, né? Que é muito importante a gente rever nossa história de vida, rever como é que a gente aprendeu as coisas, porque esse é um dos alicerces da gente conseguir detectar e viver a nossa missão de vida. Mas, desde pequenininho, a gente aprende um monte de coisas para fazer no mundo lá fora. A gente aprende como se comportar, o que pode dizer, o que não pode, né, o que pode fazer, né, o que não pode. A gente aprende o que é bom, o que é ruim, o que é bonito, o que é feio. A gente aprende um monte de coisas. E esse monte de coisas vai formando um eu, que é o tal do falso eu que eu digo. Então, ele não é falso por ser mentiroso. Ele é falso porque ele é construído por fora, vamos dizer assim, do eu verdadeiro, que é realmente quem você é. Então, quem você é aprendeu que tem que usar uma roupagem para poder se relacionar com o mundo e com as coisas. Porque pensa bem, se todo mundo pudesse falar o que quer, fazer o que quer, no momento em que quiser, o que seria o mundo? Então, realmente, de certa forma, a gente precisa ser meio que educado para as coisas do dia a dia, coisas da vida, né? E para isso a gente muitas vezes bloqueia o verdadeiro eu, né? Que é aquela vozinha lá dentro da gente que às vezes se angustia, que às vezes fica frustrada, né? Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, de como esses sentimentos ruins que a gente tem às vezes, na realidade, são coisas muito boas pra gente, pro nosso eu verdadeiro. Então, pensa um pouquinho comigo. Quantas vezes você está numa situação e pensa, bom, eu vou ter que dizer isso, ou eu vou ter que fazer aquilo, ou, ai, não posso me esquecer disso. E em contraparte disso, você pensa, ah, tudo bem, eu vou ter que dizer isso, mas não é isso que eu penso. Então, você está dialogando com o seu verdadeiro e com o seu eu falso. O eu falso ele é muito bom para a gente conviver em sociedade, para a gente evitar alguns conflitos desnecessários, né? É como se fosse uma roupa de trabalho, né? Como se fosse um crachá que a gente usa no trabalho ou um uniforme de trabalho. Ele tem as suas funções, ele nos ajuda muito, mas ele não é realmente quem a gente é, né? É como se a gente vivesse o tempo todo com um uniforme de trabalho. Então, às vezes a gente se confunde muito e não consegue diferenciar quem a gente é desse eu que foi, não digo inventado, né? Esse eu que aprendeu a conviver no mundo, né? E esse é um dos grandes problemas, porque essa confusão entre, eu conheço o eu que eu aprendi a ser e esse eu que eu sou, essa confusão, ela é que nos tira da nossa missão de vida. A gente não sabe realmente quem está no comando. Esse é o problema de quando a gente lida com o eu verdadeiro e um eu falso. Se a gente sabe quem está no comando, tudo certo. O eu verdadeiro está no comando e ele apenas está usando o eu falso para conviver no mundo. Mas quando a gente não consegue diferenciar e internamente a gente vive conflito, a gente vive angústia, a gente vive medo, aí fica complicado, tá bom? Estão entendendo? E aí, qual é a coisa interessante dessa história? Né? A chave de tudo isso não é eliminar um falso eu, porque pensa bem, que nem eu comentei antes, se todo mundo fosse realmente quem é, como é que seria o mundo? Como é que seriam as relações? Se você mesmo, não precisa nem ser os outros, pudesse falar tudo o que você quer, quando você quer, do jeito que você quer. Né? Se você pudesse apenas trabalhar quando quer, ou dormir quando quer, ou comer o que quer, como é que seria? Então não é legal eliminar o falso eu.
Mas o legal é reconhecer essa diferença e colocar o verdadeiro eu no comando, né? E tem duas características muito interessantes do falso eu e do verdadeiro eu. O falso eu ele é movido pela lógica, né? Ele aprende as experiências e sempre repete os resultados. Então se, sei lá, se A mais B dá AB, então sempre A mais B vai dar AB. O eu verdadeiro ele funciona por intuição, ele vai além disso. Então, quanto mais a gente estiver usando apenas o eu falso, mais no automático a gente está. Então, fica essa dica também. Como é que eu identifico quem está no comando? Primeiro, se eu estou muito no automático, é o eu falso. Se eu estou confusa, não sei o que fazer, não tenho até um julgamento bem negativo sobre mim mesmo, eu me critico, eu me julgo, me boto lá para baixo, é o eu falso. Se eu não sei o que fazer, se eu não sei como me conduzir, se eu não sei se eu sou capaz, é o eu falso. Porque o eu verdadeiro, ele é além da lógica, né? Ele aprende com a experiência, mas ele sabe que cada um de nós tem um potencial muito grande, ele funciona por intuição. Então, toda vez que você tem uma intuição, que você percebe alguma coisa, que alguma coisa está em sincronicidade, que você tem uma conexão superior, você está falando do eu verdadeiro. Né? Então, é muito importante a gente diferenciá-los, mas não negá-los. Não precisa negar o eu falso, mas apenas reconhecer bem aquilo, de quando você é você mesmo ou quando você está usando um uniforme de trabalho. E é bem interessante também que essa ideia de existirem dois eus aparece em muitas coisas que a gente vê por aí. Então, tanto o cinema quanto a arte, né, a gente diz que a vida imita a arte, ou a arte imita a vida, né? Tudo que é verdadeiro aparece simbolizado de diversas formas. Claro que não é dessa forma, mas o Hulk, né? Todo mundo já viu ou o antigo Hulk ou o Hulk moderno, né? É uma dupla personalidade, são duas faces da mesma pessoa. É o doutor todo certinho, tímido, né? E o Hulk extremamente furioso, que não pensa e não raciocina. Quantos de nós não tem, né, um Hulk por dentro? E não tem nada de errado nisso. Tanto que no último filme que teve do Hulk lá, que ele não se transformava mais no doutor, o que aconteceu? Na realidade, ele assumiu a sua verdadeira identidade aprendendo a lidar com o ambiente, com o meio, né? Então, todo mundo tem um outro por dentro, vamos dizer assim. Outra figura que a gente vê é a Bela e a Fera, né? Então, o que a Bela e a Fera pode nos falar? De quanto a gente, às vezes, não percebe algumas coisas das pessoas, ou quanto a gente não percebe algumas coisas da gente, né? Quantas vezes você encontrou uma pessoa que achou que era de uma forma e no fim era de outra, né? E na realidade isso quer dizer que a gente não conhece o outro completamente, né? Então é importante perceber que mesmo nos contos de fada, mesmo nas histórias que a gente gosta de ver, existe essa situação de uma duplicidade em todo mundo e não tem nada de errado nisso, né? Vamos ver mais um aqui? Esse aqui é só pra gente lembrar dos Gremlins. Quem é que viu os Gremlins ali? Era tudo fofinho, né? Daí se tu tomasse água depois da meia-noite ou comesse, virava esse monstrinho ali. Então, é importante a gente perceber também o que nos tira do sério, né? O que faz com que a gente perca o equilíbrio, o que faz com que o nosso falso eu não consiga segurar a onda, né? Não consiga segurar as situações que estão acontecendo, certo? Então, o que eu quero mostrar para vocês com tudo isso? Não é nada... Quando a gente diz assim para uma pessoa, é muito falsa, é muito mentirosa, é uma pessoa que não é de confiança, na realidade ela está usando o falso eu dela, porque ela não é capaz de trazer o verdadeiro eu à tona. Talvez esse verdadeiro eu esteja muito escondido, muito limitado, ou para a pessoa seja muito difícil ser quem ela é. Né? Então, a mentira, a falsidade, né? Nada mais é do que uma dificuldade da pessoa de se reconhecer, certo? Vamos continuar a nossa conversa aqui.
E aí, que mais que nós temos aqui? Até na historinha lá do sapo que vira príncipe, né? E uma coisa que eu estou achando muito interessante ultimamente é que algumas pessoas acreditam que um dia tudo vai ser bom, que tudo vai ser maravilhoso, que não vai existir mal, que não vai existir nada de ruim no mundo, né? Só que isso não é a lei da natureza, né? A lei da natureza é bem diferente. E até nos contos de fada, né? Até nos contos de fada tem bruxa, tem monstro, né? Então, aquilo que não é harmonioso, não é tranquilo, não é pacífico, faz parte da vida também, né? O mar não está sempre tranquilo. A natureza, às vezes, ela causa grandes catástrofes, né? Então, é muito melhor a gente aprender a conviver com a dualidade das coisas do que tentar idealizar uma coisa que não existe. E eu vejo isso muito ultimamente. As pessoas estão buscando um mundo, um universo onde não existe a dualidade, né? Isso não existe nem nos contos de fada, a gente imagina na realidade. Vamos lá. E aí, alguma dúvida? O que vocês estão pensando sobre esse falso eu, verdadeiro eu? Vocês também têm? Vocês conseguem reconhecê-lo? Vocês brigam com ele? Como é que isso funciona? Eu coloquei essa imagem para falar de uma coisa que às vezes as pessoas também têm uma ideia bastante errada sobre os problemas, as dificuldades, os obstáculos no caminho, né? Então, o que a gente aprendeu sobre problemas? Quando a gente enfrenta um problema, e a maior parte das pessoas está enfrentando problemas agora, as pessoas encaram o problema como se for um não. Tipo assim, você não é capaz, você não consegue, um problema vai acabar com a sua vida, um problema vai provar que você não tem condições. A gente tem muito isso, de achar que os problemas são uma negativa, uma coisa que nos impedem, uma coisa que nos limitam, uma coisa que provam que a gente não vai conseguir. Só que na realidade, isso a gente fala na astrologia, a gente briga, né? Na verdade, os problemas, eles são o que você precisa para não tê-los mais. Então, é como se fosse assim, ó, aparece uma pedra no seu caminho. Se você parar e não caminhar, a pedra vai continuar lá. E daqui a pouco você vai estar tão cansado que essa pedra vai parecer maior do que ela é. Agora, se você encontrar uma pedra no seu caminho e você fizer todo o esforço necessário para tirá-lo, você vai ficar mais forte e você vai conseguir levantar outras pedras que existam no seu caminho. Então, quando vocês tiverem um problema, uma dificuldade, uma dor, alguma coisa que realmente abale vocês, não encarem isso como sendo um castigo ou um impedimento ou algo que coloque vocês, façam que vocês se sintam frustrados ou limitados. O problema, ele na realidade é o esforço que você tem que fazer para se fortalecer, para ser maior do que você é. Porque para a gente vibrar nosso eu verdadeiro, a gente tem que ter uma estrutura muito boa, a gente tem que estar muito fortalecido. É mais ou menos como quando a gente vê nos filmes e nas histórias a jornada do herói, né? Ele sempre tem que enfrentar um monte de monstros e dragões e provas e tem que... são todas as pedras no caminho para quê? Para que lá no fim ele consiga se tornar imortal, ele consiga salvar todo mundo. Então, bem essa jornada do herói, a gente também vive, a gente tem a nossa jornada. Então, todo problema que passa na nossa frente é tipo os 12 trabalhos de Hércules, né? A gente tem ele para se fortalecer e vencer uma crença ou vencer uma expectativa. E quando a gente vai vencendo essas coisas negativas, a gente consegue realmente encontrar o verdadeiro eu e permitir que esse jogo do verdadeiro e do falso eu fique mais consciente, né? Eu vou usar meu falso eu quando for necessário, mas quem está no comando sempre é o verdadeiro eu, certo? Então eu queria que vocês tivessem essa visão sobre os problemas, né? É bem essa figura, se ele sair dali, a pedra acaba com ele, mas se ele conseguir levar a pedra lá em cima, além de fortalecer toda a musculatura, o que mais pode impedir essa pessoa de chegar lá no topo da montanha, né? Então é importante mudar a nossa ótica sobre o que a gente considera que seja um problema, né? E agora uma coisa bem interessante, assim, uma coisa que esse dia eu estava refletindo sobre esses falsos e verdadeiros eus, né?
por que algumas vezes a gente torce pro vilão, né? Vocês têm algum vilão favorito nos filmes, né? Claro que a gente não torce por ele por causa dos crimes que ele faz, né? Mas por que às vezes a gente torce, né? Por que a gente fica assim, tipo, cria uma simpatia pelo vilão, né? A gente gosta lá do super-herói, né? A gente gosta lá do cara que vai conseguir. Mas aí o vilão, o vilão tem sempre o seu charme, né? Então eu vou mostrar um vilão aqui que eu acho que a maior parte das pessoas criou no mínimo uma empatia, né? Por que todo mundo sabe que ele é um criminoso, que ele é um cara cruel? Por que as pessoas criam uma simpatia? Por que as pessoas elas admiram e às vezes torcem pro Coringa, né? Porque tem uma coisa muito legal nos vilões, e que nem eu tô falando, isso não tem nada a ver com os crimes que eles fazem. Mas sempre a briga do herói é por si mesmo. Isso está muito bem retratado no filme do Coringa. Ele passou o filme inteiro lutando para ser ele mesmo, para ser um ser humano reconhecido, respeitado, conhecer as suas origens, né? E quando ele chegou no limite dele de não conseguir vencer essa luta por si próprio, uma outra identidade assume. Vamos dizer que o verdadeiro eu dele assumiu. Então, o falso eu que estava tentando manter tudo sob controle, tolerando um monte de frustrações, um monte de limitações, um monte de não conseguiu segurar a onda do verdadeiro Coringa. E aí ele surge. Então, gente, quando a gente torce para um herói, para um vilão, desculpa, com certeza não é pelos crimes que ele faz, porque hoje em dia até os filmes de heróis, até os heróis matam um monte de gente. Mas é porque a luta do herói normalmente é a luta contra tudo e contra todos para poder ser quem ele é. Aí eu não estou julgando quem ele é, mas assim, é a luta. Então a gente cria essa empatia porque a gente pensa, bom, se eu pudesse passar por cima de todos e de tudo para ser quem eu sou. Seria mais ou menos como a história de um vilão. Então a gente cria essa empatia, essa identificação porque a gente admira essa luta, esse é outro que eu gosto. Essa luta do vilão, porque o vilão ele luta por si mesmo, ele não está interessado em regras e normas, ele não está interessado que as pessoas digam para ele o que ele tem que fazer ou o que ele tem que ser. O vilão ele luta porque ele não conseguiria ser outra pessoa a não ser ele mesmo. E na maior parte das vezes o vilão tentou ser que nem todo mundo, só que ele não conseguiu. Porque o verdadeiro eu, e o verdadeiro eu não estou falando que se é bom ou se é ruim, o verdadeiro eu dele foi mais forte que o falso eu. Bem interessante isso, né, gente? E tentar reconhecer por que a gente às vezes admira os vilões. A gente torce para o mocinho, mas a gente admira os vilões, né? Por essa luta por eles mesmos. Eles lutam pela história deles, eles lutam por quem eles são. E não interessa se está certo, se está errado, o eu verdadeiro, ele vem à tona e destrói o falso eu. E pelo fato deles não terem o falso eu, eles não conseguem conviver com os outros, e aí fazem um monte de coisa horrorosa, que daí é a parte que a gente não gosta deles, né? Mas é bem importante de saber até o estrago, assim como a gente sofre negando o verdadeiro eu, a gente causa sofrimento se a gente não tem o falso eu. Lembrando para vocês, pessoal, enquanto eu estou falando, né, para vocês se inscreverem lá no meu workshop Missão de Vida, no dia 26, às 18h43, gratuito e online. Quem tiver inscrito diariamente, algumas pessoas são selecionadas aleatoriamente para mim fazer uma pequena avaliação lá no Telegram. Já tem a de hoje lá, tem a de ontem, né? Desde segunda-feira já estou postando, certo? É muito importante todo mundo fazer o workshop, porque eu vejo que as pessoas se conhecem muito pouco, que hoje a gente está falando do falso e do verdadeiro eu, né? Isso é só uma parte da gente que a gente desconhece. E a gente, às vezes, não tem muita noção também de fazer escolhas na nossa vida, de saber o que a gente quer da nossa vida. E agora, mais do que nunca, no momento de caos, no momento onde as pessoas estão bem confusas, perdidas, né? É muito bom a gente ir nessa direção. Então, quem não se inscreveu, se inscreve lá, fala para os amigos, vai ter um workshop de missão de vida, vamos lá, vamos retomar o controle da nossa vida,
vamos nos entender um pouco mais, certo? E qual é a melhor forma de lidar com tudo isso, né? Então, é fazer uma amizadezinha aí com essa pessoa que você briga o tempo inteiro dentro da sua cabeça, né? O verdadeiro eu e o falso eu. É fazer uma boa negociação de que um não pode excluir o outro, né? Então, em vez de você brigar com você mesmo, você tem que fazer uma parceria aí com o verdadeiro eu e o falso eu, né? Porque senão o único prejudicado é você mesmo. Então, quando a próxima vez que você for brigar consigo mesmo, né? Principalmente se você for se xingar, você for dizer que você não é bom, por que eu não fiz diferente, né? Esse que tá brigando com você é o falso eu. Você chegue num acordo, tipo assim, não, peraí, não fala assim comigo, né? Você pode até botar um nome no falso eu, ô falso eu, não fala assim comigo, vamos chegar num acordo porque a gente precisa estar alinhado aí, né, nesse projeto da nossa vida, porque senão é muito desgaste, muita perda de energia, aí você perde muito vontade de viver, perde o sentido, perde a clareza, né, porque você passa mais tempo brigando consigo próprio, isso que eu falei, né? São dois eus, né? Mas são bem mais do que isso, né? Tem o eu falso e o verdadeiro, mas tem ainda a questão da bipolaridade, que é outro assunto. Então, o primeiro passo é fazer essa amizade com dos dois eus, certo? Vamos começar, em vez de quando começar a briga, dizer, ó, para, chama um terceiro eu aí para negociar, diz para e não vão brigar, vamos chegar num acordo, tá bom? Então, continuando as tarefas da semana, nas dicas de domingo eu falei para essa questão de colocar algo novo todos os dias, vocês estão colocando, sabe, as pessoas que estão colocando já conversaram comigo, dizem, ó, de bar mudou muito, a vida está mais leve, os dias estão um pouco mais leves, estou conseguindo perceber novas oportunidades, isso mudando só uma coisinha no dia, pode ser uma coisa simples, que nem eu sugeri, tipo, trocar o lugar da mesa que você faz as refeições, até mudar o trajeto, mudar alguma coisa maior que você tenha condições de mudar. E amanhã, como amanhã é um dia, aqui no Brasil pelo menos, o dia de Corpus Christi, não sei se é mundial ou se é só no Brasil, é um dia de algo sagrado. Então eu coloquei lá no Telegram a tarefa de amanhã, né, dessas 24 horas, que é retomar alguma coisa sagrada nossa. E o que isso significa? Então, eu sempre dou tarefas para a gente colocar algo novo, para a gente mandar uma energia boa para os outros, para a gente rever pensamentos. Então, chegou a hora da gente fazer uma tarefa que é reconhecer o nosso valor, reconhecer aquilo que a gente tem de bom. Então, nessas 24 horas, né, que marcam esse dia, que é um dia de Corpus Christi, um dia sagrado, a gente vai fazer coisas boas pra gente. Vai lá, se arruma, fica bonita, faz alguma coisa que você goste de comer, vai no lugar que você goste, se priorize, porque não existe nada mais sagrado do que você mesmo. Né? Às vezes a pessoa diz, isso é egoísmo. Não, gente, é egoísmo, porque quando a gente está bem, quando a gente valoriza aquilo que a gente tem de melhor, a única coisa que a gente faz é levar coisa boa para os outros. Então a melhor maneira de fazer o bem para os outros é estar bem. Então vamos aproveitar esse dia, né, essas 24 horas agora, hoje, amanhã, para fazer tudo de bom que a gente gosta pra gente, em vez de pensar no outro. Vamos deixar um pouquinho o outro de lado agora, vamos retomar as nossas energias, vamos valorizar o que a gente gosta, vamos fazer alguma atividade que a gente parou de fazer porque não dá tempo, vamos prestar um pouquinho mais atenção na gente mesmo, porque para a gente se tornar um ser humano melhor não é só fazer algo pelos outros, é principalmente fazer algo por si próprio, tá bom? Então, tem vários vídeos novos lá no YouTube, já está postado lá no Telegram a avaliação de inscritos desde segunda-feira. Se você se inscreveu e não foi lá, de repente sua avaliação está lá. Se não se inscreva, que diariamente eu posto uma avaliação, né? Tem a dica, todo dia tem a dica para a gente ir em direção à nossa missão de vida, encontrar o nosso centro, nosso eu. E o que fica hoje para vocês é isso. Em vez de vocês brigarem com você mesmos, tente fazer uma negociação aí, sabe? Bota aí um terceiro eu aí para você chegar em acordo com você mesmo, tá bom? Então, desejo uma boa noite para todo mundo, certo? Todo mundo aí, boa noite.
E se vocês tiverem alguma sugestão de tema, alguma coisa que vocês gostariam de ouvir falar sobre astrologia, sobre missão de vida, sobre comportamento, escreve ali ou coloca nas minhas redes, né, no de Rios aqui, lá no Face, ou lá no Astro Curioso no Telegram, ou aqui no Insta, porque para mim, eu já vou começar a elaborar as lives da semana que vem. Então, se vocês tiverem algum assunto legal, assim, que vocês queiram saber, tenham curiosidade, queiram ter uma outra visão sobre isso, me fala que a gente faz, tá bom? Então, um beijo e boa noite.